Alerta entre os criadores de cavalos no Piauí. Relatórios apontam uma crescente em casos de equinos diagnosticados com a doença de mormo, uma zoonose sem cura infectocontagiosa que pode ser transmitida ao ser humano. Veja na reportagem. Criadores de cavalos vivem um momento de extrema preocupação no Piauí. Nos últimos 2 meses, o estado registrou uma crescente em cavalos diagnosticados com mormo, uma zoonose sem cura, infectocontagiosa, que acomete primeiro os equídeos e pode ser transmitida eventualmente a outros animais e ao ser humano. Com propriedade em Teresina, Carlos Tourinho tem um caso registrado da doença. O cavalo, que foi um presente para o filho de 5 anos, não apresenta sintomas. Por causa dessas incertezas, a gente vai ter que entregar o cavalo à Agência de Desenvolvimento Agrário, apesar da própria agência já ter ido, após algum tempo já de interditado, algum tempo de isolamento que o cavalo está passando num local não agradável por questão de nossas temperaturas serem altas e não é baia, não é nada, é apenas um curral separado. Passa o dia todo pegando sol, apesar de em nenhum momento eu ter deixado de fornecer capim e ração a ele. A própria agência já foi lá, depois de um prazo de mais de 30 dias, e contestou que o animal não tem nenhuma sintomatologia. Não tem secreção nasal, não tem secreção nos olhos, não tem nenhum linfonodo alterado, entendeu? E mesmo assim, a gente fica de mãos atadas porque se o resultado deu positivo, né, a gente parte do princípio que a gente tem que acreditar naquele exame que foi feito e a única maneira que a gente tem de fazer é entregar o cavalo para eutanásia, né? Para evitar que a doença se alastre, o animal diagnosticado com mormo deve passar por eutanásia, uma medida profilática obrigatória em todos os casos da doença, assim como a notificação de qualquer caso às autoridades sanitárias, tanto para controlar possíveis surtos nos rebanhos, quanto para evitar que a doença passe para os humanos. Bom, o mormo é uma doença infecciosa, né, que acomete os equídeos, aí acomete os equinos, os muares e os asininos, e é causado por uma bactéria, né, chamada Burkholderia mallei. Então essa bactéria ela acomete o trato respiratório desses animais, dos equídeos, e causa quadro de infecção respiratória, né, causando secreção, os sintomas são secreção, etc. Então o quadro mais comum é o respiratório. Mas pode ter outros sintomas clínicos ligados a outros sistemas do corpo, como por exemplo a pele, né, e se iniciam algumas lesões, alguns nódulos, seguindo o fluxo dos vasos linfáticos, que chama lesões em rosário, né, parece um rosário, um terço. Então pode acometer outros sistemas. Também pode acometer a parte externa do sistema respiratório, que é a mucosa nasal, né, causando úlcera, etc. Então o detalhe importante é que ela, como o colega já disse, ela é uma zoonose, né, ou seja, é uma doença que acomete os animais rotineiramente, mas em alguns casos específicos pode acometer os seres humanos também. Dúvida frequente entre os criadores, Lauro Feitosa nos explica também como acontece o falso positivo. Você tem 2 testes de triagem, ou seja, aquele teste mais usado com mais frequência para identificar os animais possivelmente positivos, que é o teste da fixação do complemento e o teste de ELISA, que são testes sorológicos, né? Se utilizam o soro do animal. Então esses testes têm a sensibilidade e a especificidade muito elevadas, em torno de 95%, 98%. Ou seja, a cada 100 casos, em 98% dos casos, esses testes vão identificar que é a Burkholderia mallei e que aquele animal tem quantidade mínima de anticorpos para aquela bactéria. Então eles são escolhidos com base nisso, né, na sua especificidade e na sua sensibilidade. E o que é o falso positivo? Cai nesses 1 ou 2% aqui que o teste não consegue identificar. Ou seja, ele identificou um anticorpo, provavelmente esse anticorpo foi formado para outro micro-organismo, que às vezes tem semelhança genética com a Burkholderia mallei, e ele identificou como sendo de Burkholderia. Então é uma falha, não existe nenhum teste 100% eficaz contra nenhum tipo de doença, né? Todos eles têm na margem 99, 99,9%, né? Mas não tem nenhum teste 100% eficaz. Então cai nessa exceçãozinha aí, e o teste identifica um anticorpo, que não é daquela bactéria, mas identifica como se fosse, né?